Não importa nem de onde você veio, não importa nem de que cidade você é, não importa se você teve 6 maridos ou 15, não importa como foi seu passado, o que importa é o seguinte: você, se tiver um encontro com Jesus hoje, você tem a pergunta certa para fazer, porque a mulher tinha. Com toda a confusão mental, com toda a ferida, com toda a crise de identidade, porque não deve ser fácil ter uma identidade fixa na situação que ela estava. Ainda assim, ela tinha 2 perguntas que fizeram Jesus se revelar para ela. Permita-me fazer uma oração. Senhor, nos dá sabedoria e abre a nossa mente para entender a Tua palavra. Tudo que vem do céu é verdade e tem poder para mudar o nosso destino. Por isso nós te pedimos, Senhor, muda a nossa vida e o nosso futuro. Que a palavra de hoje contribua para o nosso crescimento, para o nosso entendimento espiritual, para a nossa maturidade emocional, para que sejamos pessoas melhores, porque somente a Tua palavra pode nos transformar. Te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém. Se você pode abrir, abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4. Você tem Bíblia online ou Bíblia física, você pode abrir. Nós vamos estudar uma história muito famosa, que é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Essa história me toca muito porque ela tem várias ramificações vertentes. Você consegue entender tanta coisa da tua vida com essa história, com essa mensagem. Porque são pessoas tão diferentes, pessoas com vidas tão diferentes, pessoas com um passado tão diferente, pessoas com uma missão tão diferente, se encontrando e tendo uma conversa tão profunda. Quando a Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas, a prova disso é uma conversa que está em João 4, entre essa mulher e Jesus. O que eu fico admirado com o Evangelho de Cristo é que Deus não está nem aí para o seu passado. Se você está vivo, é porque Ele ainda tem um plano para você. O teu passado Ele não vai consultar para poder escrever teu futuro. Às vezes você acha que não tem chance por causa da família que você veio, você não tem chance por causa das coisas que fez, você não tem chance por causa da educação que deixou de ter, não tem chance por causa disso ou daquilo. A verdade é que essa palavra, essa mensagem que nós vamos ler hoje, nos mostra que tudo é possível se você encontrar com a pessoa certa. Um encontro pode mudar completamente o seu destino. Um encontro. Você levou a vida toda na mesmice. Você ficou a vida toda fazendo as mesmas coisas erradas. Ficou a vida toda em tentativa e frustração. Tentei aqui abrir essa empresa, perdi. Tentei esse casamento, não deu certo. Tentei essa amizade, me traiu. Tentei mudar de cidade, deu errado. Volto humilhado para a cidade que eu saí. Ou seja, tentei. Você pode ter passado por várias experiências negativas na vida. Ainda assim, depois de muito tempo, um encontro pode mudar tudo. Detalhe. Existem encontros que mudam tanto o nosso futuro que ninguém lembra do nosso passado. Vou repetir. Existem encontros que mudam tanto o nosso futuro que ninguém lembra do nosso passado. Porque um dos maiores medos que o ser humano tem é da vergonha. A vergonha é um medo que o ser humano tem de passar. Então você fica muito preocupado de alguém descobrir coisas do teu passado ou ter acesso a informações de coisas do teu passado na qual você se envergonha. Mas quando você tem um encontro certo, o teu futuro é com uma glória tão poderosa que o teu passado perde a importância para quem já conseguiu ver o que você está fazendo no futuro. O que nós vamos estudar aqui em João capítulo 4 é para mudar completamente a nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Hoje eu quero pregar sobre você. Hoje eu quero pregar sobre tuas limitações. Hoje eu quero pregar sobre tuas fraquezas. Hoje eu quero pregar sobre teu egoísmo. Hoje eu quero pregar sobre teus arrependimentos, sobre tuas vergonhas. Hoje eu quero pregar sobre tudo aquilo que você achava que era a sua limitação. E na verdade tem uma passagem bíblica que Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então algumas coisas no teu passado foram permitidas
para que você pudesse se encaixar na categoria pelo qual Jesus veio. Porque se você fosse muito bonzinho, você não ia precisar. Mas se você já passou pelo estágio de uma doença em alguma área da sua vida, doença emocional, doença financeira, doença física, uma doença familiar, ou seja, um problema que parecia uma doença, um diagnóstico negativo em alguma área da sua vida, essa mensagem de hoje é para você. E a Bíblia diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 3, diz: deixou a Judeia, que é a região onde está Jerusalém, e foi outra vez para a Galileia, que é o norte de Israel, onde está o famoso mar da Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui não diz por que era necessário, mas para quem conhece um pouco da geografia de Israel, eu tive 50 vezes em Israel, é assim, ó. Você sai de Jerusalém, pega a rota 1 e vai direto para Galileia. Para você passar por Samaria, você precisa sair da rota, subir uma montanha e ir para Samaria, ou seja, é desvio de percurso. É dar mais volta. Sabe quando você até chega no destino, mas dando mais volta? É quando a gente tenta dirigir sem um Waze, né? Com o Waze dá 20 minutos. A gente acha que sabe de cabeça, demora 40. Pegando um caminho que a gente achava que sabia. Intencionalmente, Jesus faz um desvio de percurso que demoraria mais. Mas a verdade é que com Jesus não tem demorar mais. Tudo é propósito. Não tem desvio de percurso. Tudo estava escrito. Tudo tem um porquê. Era-lhe necessário que passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Ou seja, desde a época de Jacó, existia uma fonte, um poço, nessa cidade chamada Sicar. E até aqueles tempos, era chamado de Poço de Jacó, estava lá ainda. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Primeiro, a Bíblia fala sobre a hora sexta. A gente está falando nos tempos de hoje como se fosse meio-dia. Segundo, é estranho só ter uma mulher no poço, porque era função das mulheres tirar água do poço. Não tinha nenhuma mulher, só tinha ela chegando. Por quê? Esse não é o horário de tirar água. Existem coisas na tua vida que não tem muita explicação, mas são encontros divinos que já estão marcados. Não era nem para você estar lá, mas Deus faz você estar. Não era nem para aquilo acontecer, mas acontece. E provavelmente, por causa do passado dessa mulher que vai ser revelada agora, ela não queria ir no horário de todas as mulheres, para que ela não fosse zombada, caluniada, não fizessem piada com ela. Afinal de contas, Jesus vai revelar aqui que ela já teve 5 homens e o que ela estava agora não era dela. Se hoje, que está tudo liberado, a gente ia ficar, nossa, hein? 6? E o que está agora é dos outros, não é nem teu? Imagina 2000 anos no Oriente Médio. Era um escândalo. E Jesus vai sentar e pedir água para essa mulher. Repare que Jesus não está nem aí para a tua religiosidade. Vai sentar com os pecadores? Vai pedir água para a mulher que está fazendo o que está fazendo? Quando Jesus está na casa de Simão e Maria está lavando seus pés, enxugando com seus próprios cabelos, Simão fala assim: se esse fosse profeta, pensando em seu coração, falando com ele mesmo, se esse fosse profeta, ia saber que essa mulher é pecadora. Jesus não estava nem aí para isso. Sabe o que Jesus fala para Simão? Lendo os pensamentos dele: Simão, eu entrei nessa casa e você não me deu uma bacia de água para lavar os pés. Naquela época era comum, você andava de sandália, chegava na casa dos outros, tinha que dar uma bacia para você tirar o pó.
Você não fez nem isso. Você não me deu um beijo. Era comum os homens darem 2 beijos no rosto. Até hoje na Europa é muito comum, em Israel também. Você não me deu um beijo. E ela está beijando meus pés desde a hora que eu cheguei. Você não colocou óleo na minha cabeça. Que era uma forma, naquela época não se tomava banho todo dia, não se cuidava todo dia. Era uma forma de você fazer um agrado para alguém, colocar óleo na cabeça. Mas ela, desde que chegou, está ungindo meus pés. Então Jesus confronta a religiosidade daquele homem falando o seguinte: você não está fazendo nada do que tem que fazer, mas está tentando acusar os outros. O contrário de amor não é ódio, é religiosidade. Que é quando você aponta para os outros fazendo coisa pior. Porque o amor você sente que o outro está fazendo e vai lá resolver, vai lá ajudar e não apontar. Então Jesus não estava nem aí para a religiosidade, senão ele jamais sentaria no poço e falava: mulher, me dá de beber. Sabe por quê? Jesus já sabia a história dela. Jesus sabe tudo. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo antes mesmo de você falar. Antes que a palavra chegue na tua boca, ele já conhece o que estava no coração. Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui Jesus cria uma cena interessante. A mulher vem sozinha e ele está sozinho. Qual é a probabilidade estatística disso acontecer? Um poço onde todo mundo tira água, não tem ninguém. E um homem que só andava acompanhado de no mínimo 12, está sozinho também. Tem vezes que Deus mexe nas probabilidades para fazer você encontrar quem tem que encontrar. E detalhe, existem encontros que se não forem a sós, o assunto que tem que vir não vem. Quem aqui já parou um assunto porque alguém chegou na roda? Você está conversando um negócio com seu amigo. Cara, aí o negócio é sério. E não sei o que. Aí chega uma pessoa. Rapaz, o futebol, hein? Você muda o assunto, porque você não quer que aquela pessoa saiba do assunto. Existem assuntos que jamais seriam tratados na frente de outras pessoas. E Jesus sabia disso. Porque Jesus respeitava a individualidade dela. Jesus não veio para expor aquela mulher. Ele veio para se meter na vida dela positivamente. Ou seja, para praticar o amor. O amor é a manifestação da compaixão. Compaixão, como eu já expliquei para vocês antes, é você sentir o que o outro está sentindo. Amor é quando você faz algo por aquilo, para reverter aquilo. Jesus então sabia que estar sozinho era importante para tratar um assunto delicado. Quem aqui gosta de ver sua vida íntima exposta? Ninguém. Então Jesus não queria fazer isso com ninguém. Até porque um dos princípios do amor é você não fazer com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Eu não gostaria de tratar um assunto meu íntimo na frente de ninguém, então também não vou tratar o assunto dela íntimo na frente de ninguém. Então ele, que é o dono do tempo, cria uma oportunidade de um horário em que ninguém ia no poço. Aquela mulher foi e ele está sozinho. Ele manda os discípulos comprarem comida e ele fica sozinho. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, versículo 9: como, pois, tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, visto que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a primeira pergunta daquela mulher não foi: quanto você vai me dar pela água? Ou, por que não tira você a água? A mulher podia ter falado várias coisas, mas a primeira pergunta dela é: como? Repete comigo, como? Pessoas que estão buscando destino, pessoas que estão pensando no seu futuro, sabem perguntar, e o como sempre surge. Sempre. Aquela mulher fala assim: como, primeira curiosidade minha, desculpa, como tu sendo judeu? Isso não é normal o que está acontecendo. Não é normal eu estar aqui, não é normal um homem estar sozinho aqui, como, e também não é normal tu sendo judeu pedir para mim que sou mulher samaritana. Tem algo de estranho. Ela percebeu que tinha algo de diferente acontecendo. A pior coisa é quando você está tão insensível espiritualmente que você não percebe que está acontecendo algo. Peraí, não é normal. Eu estou aqui, essa pessoa está aqui, do nada esse assunto surgir. Não é normal. Pode ser que Deus esteja preparando o encontro. Quando você não percebe isso, você perde o encontro. A falta de sensibilidade espiritual, a falta de você já ter uma busca incansável pelo seu próprio destino, faz você não reconhecer encontros divinos. Mas ela fala: que engraçado. Como tu, sendo judeu, está pedindo água para mim que sou samaritana, já que os nossos povos não se falam? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que vos fala,
dá-me de beber, você me pediria, e eu te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, isso aqui é engraçado, a mulher vai de sarcasmo para cima dele. A mulher tinha muitas feridas emocionais, né? Ela falou assim: Senhor, você não tem nem com que tirar água normal? Você não tem nem balde para tirar água normal, como é que você vai me dar água viva? De onde, pois, você vai tirar tal água? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e todo o seu gado? Jesus então respondeu: qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se fará nessa pessoa uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar nesse poço para tirá-la. Ou seja, ela não entendeu o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus: tá bom, vai lá e chama teu marido. Aí Jesus muda de assunto completamente. Olha que conversa sem pé nem cabeça. A mulher fala: como é que você vai me dar água viva se você não tem nem balde? Jesus: é porque a água que eu vou te dar nunca mais você vai ter sede, porque salta para a água viva. Ela falou: então eu quero dessa água porque eu não quero voltar nesse poço. Jesus: meu Deus, ela não entendeu nada. Chama teu marido. Aí mudou o assunto. Chama o teu marido. Ou seja, existem assuntos que parecem que não tem nada a ver, mas vão te levar exatamente para o destino que você está procurando. Só parece que não está ligado, mas é justamente o que parece não ser que vai te conectar com o destino que você está procurando. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e o que agora está contigo não é teu marido. Isso você disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aqui a conversa vai começar a mudar. Até aqui ela estava com desdém, até aqui ela estava com sarcasmo. Como é que você vai me dar água se você não tem nem baldinho? Quem tem balde sou eu. Até aqui ela estava assim. Quando Jesus interfere na história dela, no que estava machucando ela, quando Jesus consegue sentir o que ela está sentindo e vai agora fazer algo para reverter aquilo, ela pela primeira vez consegue sentir o amor. Ela fala assim: meu Deus, quem é esse homem que sabe dessa história? Ele é judeu, ele não é de Samaria, então não é uma fofoquinha que vazou aqui na minha cidade, nem o mesmo idioma é. Não era nem a mesma religião. Como é que esse homem sabe da minha vida? Naquela época não tinha internet, não tinha blog de fofoca. Como é que está sabendo disso? Então ela olha para ele e fala assim: estou vendo que você é profeta. Ou seja, estou vendo que você consegue prever as coisas, estou vendo que você vê o que não foi dito. Vejo que és profeta. Sabe qual é a próxima coisa que ela fala? Olha que conversa sem pé nem cabeça. Sabe o que ela fala logo depois? Vejo que és profeta. Disse a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Olha o papo que ela vai puxar. Começou o papo de água, depois entrou papo de água viva, depois entrou papo de marido, agora está papo de monte e oração. Eu vou te explicar que isso já estava, daqui a pouco eu vou te provar que isso tudo já estava dentro dela. Quando você puxa um assunto do nada, é algo que já está martelando na tua cabeça. Vejo que tu és profeta. O que veio na cabeça dela? Já que esse cara é profeta, eu vou tirar a maior dúvida da minha vida. Olha a dúvida daquela mulher, entre aspas, pecadora, que estava com o marido que nem era dela, tinha. Olha a dúvida que ela tinha. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, acredite que a hora está chegando, que não é nem nesse monte e nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei, aqui vai ficar mais doido ainda. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Me explica como é que ela sabe disso. Não tinha jornal, não tinha YouTube, Jesus nunca tinha passado por Samaria, o ministério de Jesus estava começando, a profecia bíblica do Cristo era para os judeus, não era para os samaritanos. Essa mulher estava procurando algo fora da realidade dela para resolver o problema que a realidade dela não resolvia. Essa mulher estava... O papo dela era: já que você é profeta, onde é que adora? Eu preciso adorar para receber algumas coisas que eu não tenho, para receber a cura para algumas coisas. Talvez o meu passado seja esse inferno, porque eu não sei lidar. Eu preciso de algo superior para cuidar de mim. Onde é que você adora? Jesus falou: não é aqui nem ali. Agora é quem adora em espírito e em verdade, ou seja, quem adora de dentro para fora. Não é mais o lugar, mas como está o seu coração para adorar. Ela é mesmo. Então me diz uma coisa: eu sei que o Cristo está por vir. Isso aqui pegou o coração de Jesus. Primeiro porque Jesus nunca tinha falado para ninguém que era o Messias. Ao contrário, quando alguém percebia que ele era o Messias, sabe o que ele falava? Não conta para ninguém que fui eu que curei. Não conta para ninguém que eu sou o Cristo. Vai ser a primeira vez que ele vai falar abertamente: eu sou o Messias, para uma pessoa. E foi para essa mulher pecadora do poço em Sicar, em Samaria. A conversa rendeu nesse nível. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. E Jesus respondeu: imagina essa cena aqui. Um homem de frente para você, fala assim: sou eu. Sou eu quem fala contigo. O Messias que está todo mundo esperando. O Cristo que foi prometido. O Redentor da humanidade. O único que perdoa pecados. O sangue que vai liberar a humanidade para sempre da escravidão. Sou eu. Eu que estou conversando contigo nesse poço. Nisto chegaram os seus discípulos e se espantaram de que ele estivesse falando com uma mulher, que ainda tinha esse problema. O homem não falava com mulher naquela época publicamente. Nenhum dos dois eram casados. Isso na época ali era um escândalo. E não bastava ser uma mulher, ainda era uma mulher estrangeira. Então os discípulos ficaram assim maravilhados: como é que ele está falando com uma mulher sozinho? Mas nenhum deles ousou perguntar: por que você está falando com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, que é aquele baldinho de tirar água, foi à cidade e disse àqueles homens: venham, eu encontrei um homem que revelou tudo o que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos rogaram: Rabi, come primeiro. Porém ele disse: uma comida eu tenho para comer e vocês não conhecem. Então os discípulos iam para os outros: porventura alguém já deu de comer para ele? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ou seja, a colheita ainda faltam 4 meses? Eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras, já estão brancas para a ceifa. E aquele que ceifa, ou seja, aquele que colhe, recebe galardão. Já expliquei, galardão é recompensa espiritual. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto o ditado é verdadeiro, que um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher onde você nem trabalhou. Outros trabalharam e agora vocês estão entrando no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele pela palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Indo, pois, ter com os samaritanos, rogaram a Jesus para que ficasse com eles. Então Jesus ficou ali mais 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você falou que acreditamos, mas agora temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. 1 hora antes dessa conversa, ela era um escândalo.
1 hora depois dessa conversa, ela era a maior missionária que teve na época até então. Uma cidade inteira escutou sobre o Messias por causa de uma mulher que talvez estava no poço num horário diferente para não ser julgada pelo seu passado, para não ter a vergonha de ficar discutindo sua vida com os outros. Um encontro certo pode mudar o teu destino para sempre. Um encontro com Jesus mudou para sempre. Uma conversa. Foi uma conversa com Jesus. Jesus não botou a mão nela. Jesus não profetizou, ou seja, não botou eu recebe. Não teve unção com óleo. Não teve oração. Não teve imposição de mão. Só teve conversa. Uma conversa mudou a história dela para sempre. Uma conversa mudou o destino dessa mulher para sempre. Esses são o poder das palavras no encontro certo. Uma conversa mudou tudo. Mas mudou tudo para sempre. Hoje, quando a gente fala da mulher de Samaria, a gente fala de uma mulher missionária que ganhou uma cidade inteira para Jesus. Sabe quem tinha ganho uma cidade inteira para Jesus? Nenhum. Ninguém. Nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém tinha. Ela foi a primeira. Então a gente usa o passado dela só como referência, não mais como história. Ah, essa pecadora. Não, o passado já não importa, depois você faz algo que realmente vale. O passado perde o peso quando você faz algo mais significativo. O que ela fez foi tão significativo que ela já não é mais a mulher de 6 maridos. Ela agora é a mulher que apresentou Jesus para a cidade. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus vai fazer na tua vida vai fazer com que as pessoas nem lembrem do teu passado, mas comecem a divulgar teu nome pelo que você está fazendo agora para Jesus. Vai mudar tanto a tua realidade, vai mudar tanto a tua vida. Um encontro certo, vai mudar tanto o teu futuro, o teu destino, que o teu passado já não vai ser motivo de discussão, mas o teu futuro vai ser o que todos querem perseguir junto contigo. Detalhe, uma mulher que talvez não tinha credibilidade nenhuma, agora começou a ser escutada. Olha o que os homens falaram para ela. Agora a gente está acreditando não mais porque você falou, mas porque a gente viu que era verdade. Deus restaurou a credibilidade daquela mulher. Jesus restaurou o nome daquela mulher. Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus deletou o passado e reescreveu o futuro daquela mulher. Um encontro. Mas por quê? Já tinha sementes dentro dela. Qual era a semente? Primeiro, quando ela responde com sarcasmo, ela mostra que tinha várias feridas emocionais. Claro, normal. Uma mulher que teve tantos relacionamentos, assim, naquela época, tinha muitas feridas. A mulher não largava o marido naquela época, o marido que largava a mulher. Vocês sabem, né, que naquela época o machismo era muito forte. Então, provavelmente ela teve 5 abandonos. Então é claro que ela vai de sarcasmo para cima de Jesus. Tu vai me dar água viva, mas tu não tem nem balde para pegar água. Já começou com sarcasmo. Mas depois que ela viu que Jesus era profeta, ela mudou rapidamente o coração. Esse poder adaptativo é quem quer vencer na vida. Aqui, ó, desculpa pelo que eu fiz, vamos mudar aqui, ó. Vira o disco, eu quero vencer. Fala o seguinte, já que você é profeta, onde eu tenho que adorar? Isso já eram perguntas que estão dentro dela. Eu adoro aqui em Samaria ou vou para Jerusalém para adorar Jesus? Não precisa nenhum dos dois. Você só tem que adorar em espírito e em verdade. É mesmo? E o Cristo? Me responde sobre o Cristo. Quando ele vier, ele vai me anunciar todas as coisas, né? Jesus olha nos olhos dela e fala assim, sou eu. Eu que estou falando contigo. Foi a primeira pessoa. A primeira pessoa a escutar isso de Jesus foi uma mulher e pecadora. Ele olha nos olhos dela e fala assim, eu sou o Messias. Eu sou quem todo mundo está esperando. Ela falou, então me dá 1 minuto. Que eu vou lá na cidade buscar todo mundo para te escutar. Você sabe que Jesus é o amor em pessoa, né? Mas essa mulher, apesar das suas feridas, tinha muito amor para dar. Por quê? Qual é a prova? Ela, quando viu que entrou na boa, ela falou, não vou sozinha não. Eu vou chamar a cidade toda, talvez a mesma cidade que me pisou, que me abandonou, que me julgou por causa dos meus maridos, que me botou de lado, que eu tenho que vir buscar água sozinha aqui para não ficarem caçoando de mim. Eu não vou deixar eles perecerem não, eu vou lá convidar todo mundo para pegar essa bênção junto comigo. Só o amor faz isso. Eu me coloco no lugar deles, eu não gostaria que me abandonassem como já fizeram. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou amar meus inimigos. Eu vou dar comida para quem tem fome, mesmo que tenha me feito mal. E ela vai lá e fala assim, gente, encontrei um Messias.
E eles começam a encontrar Jesus. Jesus fica mais 2 dias pregando ali e eles se convencem. Verdadeiramente esse é o Messias. E agradece a ela. Obrigado. Então a história dela muda, não é só porque ela encontrou Jesus. É porque ela teve a coragem, a ousadia de ajudar quem antes era inimigo. De socorrer quem antes estava contra ela. De passar por cima da vergonha e falar, gente, achei. Porque se ela não tivesse voltado, as pessoas não saberiam que ela encontrou o Messias. A história dela não seria redivulgada, recontada na cidade. O que ela fez ao amar aquelas pessoas, ou seja, se colocar no lugar deles e fazer algo para mudar, reescreveu a história dela. Não foi só o encontro com Jesus, foi o que ela fez depois do encontro com Jesus. Ela volta, eu vou ser sincero com vocês, eu não posso mentir. Eu não sei se eu agiria assim. Talvez não no mesmo dia. Talvez eu precisaria de uns 3 dias para falar assim, volto lá naquela cidade daqueles desgraçados que fizeram isso comigo ou não. Eu ia remoer um pouco, eu confesso. Essa mulher foi na hora. Por isso que ela está sendo pregada 2000 anos depois. Ela merece que falem dela. Ela falou, eu deixo minhas feridas agora para trás. Eu deixo todo o ressentimento agora para trás. Tudo que fizeram contra mim eu deixo agora para trás. Eu vou voltar lá e vou anunciar para eles que eu encontrei um homem que pode resolver o problema de todo mundo. E porque ela fez isso, esqueceram do passado dela e começaram a lembrar pelo que ela fez daquele poço em diante. Já pensou ninguém mais lembrar de você pelo que aconteceu, mas só do que vai acontecer daqui em diante? É isso que Deus pode fazer na vida de qualquer um. Quem recebe isso? Na vida de qualquer um. Na vida de qualquer um. Não importa nem de onde você veio, não importa nem de que cidade você é, não importa se você teve 6 maridos ou 15, não importa como foi seu passado, o que importa é o seguinte, você se tiver um encontro com Jesus hoje, você tem a pergunta certa para fazer, porque a mulher tinha. Com toda a confusão mental, com toda a ferida, com toda a crise de identidade, porque não deve ser fácil ter uma identidade fixa na situação que ela estava. Ainda assim ela tinha 2 perguntas que fizeram Jesus se revelar para ela. Onde eu adoro e quem é o Messias? As perguntas que aquela mulher pecadora tinha. Ela não perguntou, já que você é profeta, me diz qual é o número da Mega Sena, por favor, eu preciso resolver meu problema aqui financeiro. Você acha que uma mulher que está no 6º marido que nem é dela, não estava com problema financeiro? Hã? Claro. E problema emocional e sentimental? Um monte que ela tinha. Rejeição, um monte. Culpa pelo passado, um monte. Ela não pediu nada disso para Jesus. Ela falou, onde eu adoro e quem é o Messias? A pergunta certa muda o teu destino para sempre. A pergunta certa para a pessoa certa, no encontro certo, apaga teu passado, deleta o teu passado e reescreve teu futuro. Essa mulher provou um nível de inteligência, ela provou um amor que é difícil até da gente entender, porque eu nem sei se eu conseguiria agir assim, com todo o conhecimento bíblico que eu tenho, com toda a sabedoria que eu acredito que Deus me deu, eu não sei se eu agiria como essa mulher. Essa mulher tem que ser pregada, ela não era normal não. Primeiro ela conseguiu bater um papo de cara com Jesus. Você tem nível de inteligência e sabedoria para bater um papo de horas com Jesus igual a ela? Você tem coragem de errar começando no sarcasmo e depois de reverter quando perceber que ele é um homem sério, reverter e já fazer uma pergunta espiritual? Já parou para pensar no equilíbrio emocional que essa mulher teve? Rapaz, que mole que eu dei, fiquei de sarcasmo com o cara é profeta. Ó, faz o seguinte, já que você é profeta, e qual monte eu adoro? Ela já mudou o assunto. Não ficou de desculpinha ou de vitimismo, eu fiz aquela brincadeira porque eu sou mulher, né, que já passei na mão de muito homem. Não foi isso não, ela já mudou o assunto, vambora, me dá a solução aqui para isso. E Jesus foi lá e muda a história dela. Jesus vai lá e muda o futuro dela. Eu estou aqui hoje para te falar o seguinte. De todos os encontros que você deve provocar, diariamente provoque um encontro com Jesus. Quando estiver diante dele, faça as perguntas certas. Porque ele muda o teu futuro. Ele desconsidera o teu passado. E ele muda a tua reputação de uma hora para outra. Jesus é o único que muda a tua reputação de uma hora para outra. Não importa como conheciam você, de onde você veio. Deus vai fazer você ficar mais conhecido ainda para onde você está indo. Uma nova história. Uma nova história.
está chegando na sua vida. Novas oportunidades estão chegando na sua vida. E principalmente, não esqueçam, esse é o principal da mensagem. Essa mulher foi buscar uma água e saiu com uma missão. Com Jesus é assim. Ela foi buscar água e saiu com uma missão. A missão era anunciar o Messias para aquela cidade e ela concluiu com sucesso. 2000 anos se passaram. A gente está num país que ela nunca esteve, numa cidade que ela nunca passou, e a gente está falando da história dela. Ou seja, ela cumpriu muito bem a missão. Entrou para a história. Entrou para o livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia. Conseguiu ter uma conversa com um homem que todo mundo aqui está doido para conversar pessoalmente, Jesus. Detalhe, conversa privada, tá? Conversa em público, outros tiveram. Privadinho com Jesus, só ela. Você está aqui comigo, se você quiser ter uma conversa privada comigo, eu que não sou 0,001% de Jesus, à esquerda ainda, eu não consigo te dar tempo privado hoje. Jesus conseguiu dar para aquela mulher. Porque o tempo certo chega para quem está carregando as perguntas certas. O tempo certo chega para quem está carregando as perguntas certas. A prova de que ela já carregava isso é a velocidade que ela fez as perguntas para um homem como Jesus. Ela não ficou, deixa eu pensar, tá profeta, né? Ai, tanta coisa para perguntar aqui. Não ficou assim, não. Tu é profeta? Onde eu adoro? Tu é profeta? Quem é o Messias? Essas perguntas já estavam dentro dela. Se você alimentar as perguntas certas, Deus vai trazer o tempo certo de você ter um encontro com Ele. E esse encontro vai mudar o teu destino e o teu futuro para sempre. E aqueles que creem, fiquem de pé e vamos orar. Porque eu acredito que essa reunião, você veio para uma coisa e vai sair com outra. Você veio buscar conhecimento, mas pode sair daqui com uma missão, tá? Não se surpreenda se você sair daqui com uma missão divina. Não se surpreenda se você... Gente, eu só fui para um curso, eu só fui aprender tal coisa e vai sair daqui com uma missão para cumprir. É impossível uma pessoa ser transformada e não querer transformar outros. É impossível uma pessoa ser curada e não querer curar outros. Aí você acaba recebendo uma missão quando você percebe o que aconteceu contigo. Essa mulher, quando percebeu que encontrou o Messias, ela não conseguiu ficar calada, nem mesmo com a cidade que humilhava, que deixava ela de lado, nem mesmo com os inimigos. Prepare-se, porque você vai sair daqui com uma missão também. Senhor, nós declaramos, em nome de Jesus, que o nosso passado está deletado pelo Teu sangue e o nosso futuro está sendo escrito pela Tua palavra. Senhor, coloque em nós inteligência e sabedoria para alimentarmos as perguntas certas, para que no Teu tempo, no tempo certo, tenhamos um encontro que vai transformar o nosso futuro. Senhor, queremos ser como essa mulher de Samaria, não importa o passado, mas sim com quem estamos nos relacionando hoje. Essa mulher estava diretamente com o Messias. Pedimos a graça e a misericórdia de Jesus sobre nós, para que possamos fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa missão na terra sem olhar para trás. Dá força, entendimento e sabedoria ao Teu povo, que eles sejam abençoados e prosperados em tudo o que fizerem. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Lasciati mi scendi un mele tu, un sole che scuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza,
e vagori come passo. Tu c'era notte in do vento con una luna appesa senza pentimento, una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna, cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori, scuro fora, ma luci dintra, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.